Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer coraçõezinhos perfeitos. Você pode fazer desde almofadas até coraçõezinhos pequenos como esses aqui, apenas seguindo as nossas dicas. Assista até o final do vídeo e descubra qual é esse truque. Damos início ao coraçãozinho com um anel mágico de 6 pontos baixos. Os pontos básicos do amigurumi para você que é iniciante nós vamos deixar na descrição do vídeo. Aqui temos a nossa primeira carreira com 6 pontos baixos. A segunda carreira nós vamos fazer só de aumento, com 6 aumentos, terminando a carreira com 12 pontos. A terceira carreira nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a carreira, onde vamos ter 18 pontos. Aqui temos a terceira carreira com 18 pontos. Eu já vou arrematar o fiozinho que sobrou do anel mágico, dando um nozinho com a agulha. Nós estamos na terceira carreira de aumento, de um ponto e um aumento, nós vamos até 5 carreiras de aumento, onde nós vamos terminar com 3 pontos e um aumento. Então, a quarta carreira vai ser de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos ter 24 pontos. A carreira de número 5 nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, onde vamos ter ao final da carreira 30 pontos. Terminamos a carreira de número 5 com 30 pontos. Como que eu sei que eu fiz a carreira direitinho? Eu comecei ela com ponto e terminei com o aumento. Então, isso quer dizer que ela ficou bem simétrica. Então, foram 5 carreiras de aumento. Para subir, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. E esse é o truque de todos os coraçõezinhos. Quanto maior você quiser o seu coração, mais aumentos você vai ter que fazer. O número de carreiras de aumentos que você fizer é o número de carreira de subida menos 1. Então, no caso aqui, esse coraçãozinho é pequeno, nós fizemos 5 carreiras de aumento, nós vamos fazer 4 de subida para fazer esse côncavo do coração. Então, agora, da carreira de número 6 até a carreira de número 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto dos 30 pontos. Aqui terminamos a carreira de número 6 a número 9 e vamos arrematar essa parte do coraçãozinho. Nós vamos fazer duas, a direita e a esquerda. Então, terminamos ela com um ponto baixíssimo. Puxamos essa linha. E para que esse arremate fique invisível, você pula um ponto
e pega o ponto seguinte, esse fio por dentro do trabalho, e com a agulha de crochê mesmo, no ponto onde você fez o ponto baixíssimo, você passa a agulha pela alcinha de dentro e puxa o restante desse fio para dentro do trabalho. Aí ele fica invisível. Esse fio você tem que dar um nozinho ali por dentro para que ele não solte. Então, aqui temos uma parte do coraçãozinho e repetimos esse mesmo trabalho, fazemos mais uma peça dessa aqui para juntar as duas e fazer a parte de cima do coraçãozinho. Terminamos aqui as duas partes do coraçãozinho, as duas partes iguais. O nosso truquezinho aqui também é, guarde bem esse número. O número de carreiras de subida de ponto sobre ponto é o mesmo número de pontos que você vai unir as duas partes, ou seja, são 4 aqui nesse caso. Se você fizesse um coraçãozinho maior, onde a base de aumentos fosse 9, por exemplo, 9 carreiras de aumento, você teria 8 carreiras de subida de ponto sobre ponto. Então, você uniria as duas partes com 8 pontos. Aqui, como o nosso é 4 carreiras de subida, nós vamos unir as duas partes com 4 pontinhos. Unimos elas pela parte onde fizemos o arremate para ele ficar escondidinho. Então, pegamos o primeiro ponto antes do arremate e unimos com o ponto seguinte após terminar a carreira do outro. Aqui fizemos um ponto, mais uma vez, dois, três, quatro. Unimos as duas partes com 4 pontos baixos. Agora vamos fazer um ponto sobre ponto por toda a lateral até chegar um ponto antes de acabar essa parte do coração. Então, seguimos agora só pelo ponto de uma das laterais, fazendo ponto baixo. Logo nessa primeira carreira, onde unimos as duas partes, nós já começamos a fazer as diminuições. Nesse caso do coraçãozinho, a diminuição nós vamos fazer de 3 pontos. Então, aqui nós pegamos a alcinha externa do último ponto da lateral, com a alcinha externa do ponto do meio e a alcinha externa da outra lateral. Fazemos uma diminuição com 3 pontos. Damos uma laçada na agulha, tiramos essas 3 alcinhas da agulha e trabalhamos esses 2 pontos. Nós vamos repetir isso desse lado e desse lado também, tá? Então, agora trabalhamos novamente todos os pontos da lateral com ponto baixo, até chegar na junção das duas partes do outro lado.
Aqui fazemos mais uma diminuição de 3 pontos. Então, no último ponto, antes de chegar na junção das duas partes, nós pegamos a alcinha externa dessa lateral com a alcinha externa do ponto de junção e a alcinha externa da lateral seguinte. Fazemos uma redução, uma diminuição com 3 pontos. E repetimos essa mesma sequência por todas as carreiras até que a gente possa colocar o enchimento, a fibra. Trabalhamos a lateral, trabalhamos a outra lateral e no encontro de cada uma, de um lado e do outro, nós fazemos uma redução de 3 pontos. Então, seguimos aqui a sequência, diminuindo sempre 3 alcinhas de um lado e do outro. E agora vamos colocar o enchimento para ir dando formato ao coraçãozinho. Vamos colocando a fibra de um lado e do outro. Já ficou bem firminho. E aqui a gente segue fazendo as carreiras de ponto sobre ponto e diminuição de 3 pontos no meio de um lado e do outro, até que a gente alcance cerca de aproximadamente 6 pontos. Reduz até aproximadamente 6 pontos. Então, continuamos aqui. E antes de fechar bem, arrematar bem, a gente coloca mais um pouquinho de fibra para preencher a pontinha do coração. Então aqui a gente coloca mais um pouquinho de enchimento na pontinha do coração. Para ficar um pouquinho mais pontudinho, eu tô com 8 aqui, eu vou fazer mais uma reduçãozinha aqui, nesses últimos 3 pontinhos, e ficamos com 7, com 6, vamos ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Agora dá para arrematar. Para arrematar é só pegar a alcinha externa de cada ponto. Terminamos aqui mais um coraçãozinho. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa. Para que vocês consigam fazer o coração do tamanho que vocês quiserem, vocês vão ter que seguir essa mesma proporção. Ou seja, o número de carreiras de aumento, nesse caso aqui foram 8, é uma a menos as carreiras de subida. Então, eu fiz 8 carreiras de aumento, tendo 6 pontos e um aumento na 8ª carreira. E eu fiz 7 carreiras de ponto sobre ponto. Desse lado também, 8 carreiras de aumentos e uma a menos de ponto sobre ponto, que foram 7. Eu uno essas duas partes com 7 pontos. Esse coração eu fiz com amigurumi soft. E aqui segue a mesma sequência, fazendo uma diminuição de 3 pontos de um lado e do outro, até chegar a 6 pontos, onde fazemos o arremate. Esse coraçãozinho aqui eu fiz com fio Anne e segui a mesma proporção. Eu fiz 3 carreiras de aumento, onde a terceira eu fiz com 3 pontos, a terceira carreira eu fiz com 1 ponto e um aumento. E fiz uma carreira a menos de ponto sobre ponto, ou seja, 2 carreiras de subida de ponto sobre ponto. Desse lado a mesma coisa, fiz 3 carreiras de aumentos e 2 de ponto sobre ponto e uni essas duas com 2 pontos, ou seja, o mesmo número de carreiras de ponto sobre ponto. E aqui a mesma sequência, fazendo uma diminuição de 3 pontos de um lado e do outro, terminando o coração com aproximadamente 6 pontos e fazendo o arremate, tá? Então, é essa a dica que eu deixo para vocês, que se vocês seguirem essa proporção para qualquer coração, mesmo que vocês queiram fazer um coração bem grande, vocês vão conseguir fazer um coração perfeito. Quer um coração bem grande, por exemplo, por uma almofada, vocês vão ter que fazer, por exemplo, eu não cheguei a fazer, mas digamos que vocês façam 20 carreiras de aumentos. Então, a carreira de subida vão ter que ser 19. E para unir as duas partes, você une com 19 pontos. Aí você consegue fazer uma almofada bem grande e pode seguir a mesma sequência aqui, fazendo uma diminuição de 3 pontos de um lado, do outro, até chegar a 6 pontos, onde fazemos o arremate.
Então, se você seguir essa sequência, igual nós fazemos na bolinha, né? Proporcional sempre, você sempre vai alcançar um coraçãozinho perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E para que vocês não percam novas dicas, dá uma curtidinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que logo nós estaremos com novos vídeos para vocês. Até a próxima!